Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito de crenças religiosas, conduta dos religiosos e etc. Eu trabalho ali na Feira Livre, aqui na cidade de Jequié, Bahia. Meu comércio é o coco seco, ralado na hora. E ali eu observo muitas coisas. Acontece ali naquela Feira Livre. Tenho vizinho de mim, cristãos. Estou rodeado ali, mais ou menos, pertinho de mim ali, tem uns 3 cristãos. E muitas vezes a gente já entrou em discussão, né? Discussão a respeito da crença religiosa, das crenças religiosas e a respeito também da minha descrença em algumas crenças religiosas. Desde quando eu comecei a estudar judaísmo e que abandonei a fé de Jesus como o Messias ou o Mashiach, a gente já tinha alguns embates ali, já não era bem aceito, porque o cristão é aquele que acredita que Jesus é o Cristo, é o Messias. Como eu passei a não acreditar mais que Jesus fosse o Messias, porque estudei com o judaísmo, e do ponto de vista do judaísmo, Jesus não foi o Mashiach rei, aquele que veio para governar, que tem que vir para, que eles esperam para governar, mas Jesus morreu antes de governar, portanto ele não foi o Mashiach, o Messias, do ponto de vista do judaísmo. E aí havia embates ali, com aqueles colegas ali na feira por causa dessas crenças. Quando eu abandonei a crença religiosa e passei a negar a existência dos deuses, de todos os deuses, principalmente o Deus da Bíblia, porque na questão de deuses, todo cristão é ateu. Na questão dos outros deuses, eles são ateus. Eles só não são ateus a respeito do Deus da Bíblia. Mas para com os outros deuses das outras religiões, para com Shiva, Brahma, Zeus, Apolo, Astarote, Vishnu e outras dezenas de deuses que tem por aí, ou centenas de deuses que o homem criou, para com esses outros deuses eles são ateus, eles não acreditam nesses deuses. Só que o ateu, ele vai um deus a mais. Ele não acredita em nenhum deus criado pelo homem. Principalmente o deus hebraico, inventado pelo povo hebreu, o Deus bíblico, né? E ali eu tive alguns embates, argumentei com base
naquilo que aprendi, baseado na ciência da antropologia, na ciência da sociologia, na ciência da astronomia, na ciência da geografia, da geologia. Então, eu argumentei com eles. Pelo pouco que eu sei, deu para mim desbancar algumas crenças daquele pessoal ali. Eles ficaram sem argumentos, né? Sem argumentos. Ficaram sem argumentos. Mas o que quero falar é que muitas vezes eles falam do descrente e acham que ser ateu, agnóstico, a pessoa que alega dizer que não sabe se Deus existe ou não, se existe alma ou não, se existe espírito ou não, e inferno não existe, e muitas as alegações da religião, o ateu, o agnóstico lança por terra, eles atribuem ateísmo a coisa ruim. Eles pensam que ateísmo, ser ateu, significa desonestidade, significa perversidade, significa enrolação, significa culto satânico, significa coisas ruins, né? Tudo que é de mal, eles atribuem à pessoa que não deposita a fé no sobrenatural, em Deus ou em deuses, né? Então, os teístas e os ateístas, há sempre uma guerra dos teístas contra os ateístas. Os ateístas se defendem e com argumentos sólidos, argumentos que têm comprovação científicas e que é positivo, né? E que é positivo. O ateu ele não atribui a chuva a nenhum deus, ele não atribui terremoto a deus nenhum, que é obra de Deus nenhum, nem atribui que é Deus zangado ou alegre nessas questões, não atribui tsunami a castigo de Deus nenhum, mas ensina, de acordo com a ciência, que isso são fenômenos naturais, que é fenômenos da natureza. A natureza é irracional, não tem raciocínio. A natureza não tem livre-arbítrio, a natureza não escolhe a quem vai atingir quando tem um terremoto, quando tem um tsunami, quando tem um furacão ou um vulcão, quando acontece esses fenômenos. Isso aí não está escolhendo quem vai ser prejudicado nisso aí. Aqueles que se preparam e que seguem os avisos das ciências a respeito disso aí, ele procura fugir daquela área perigosa e se salva. Aqueles que é teimoso, que não dá ouvido no ensinamento científico, se dá mal. Se dá mal, porque não quer obedecer às orientações da ciência, se dá mal. Se dá mal nisso aí. Mas o que eu fico analisando, que alguns cristãos, eles têm um discurso moralista, absolutista, dizendo que ele tem Deus, que ele é do bem, que o ateu não tem Deus, é do mal, esse povo é do mal, é falta de Deus no coração, e eles que têm Deus no coração, é do bem, né? É do bem, eu sou do bem, eu sou do bem. Aí chega um freguês, compra na mão deles, eles, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te proteja, vai com Deus, aquela coisa toda, né? Esses ditos do religioso, esse dito dos cristãos. Então, e com essa maneira, Deus te abençoe, vai com Deus, eles ganham as pessoas, os crédulos é atraído com essas coisas, porque eles usam Deus, essa palavra Deus,
que é um substantivo comum, e não explica que Deus é. Fala, vai com Deus. Aí o povo acha que essa palavra Deus se refere ao único, né? Ao único, se atribui ao único. Mas tem vários deuses. Quando eles falam comigo, eu falo que Deus está se referindo. Que Deus você está referindo. Porque o homem criou vários. Mais de 10, mais de 1000 deuses. Mais de 1000 deuses. Tem milhares de deuses que o homem criou. Que Deus é que você está falando? Aí eu sempre falo com eles brincando, não, rapaz. Quando eles falam, Deus te abençoe, eu falo, quem me abençoa é você. Eu comprei 1 quilo aqui de cebola ou 1 quilo de alho. Se você quiser botar 1,2 kg, você está me abençoando com 200. Tá entendendo? Então você está me abençoando. Quem me abençoa é você. Tá entendendo? Eu quero a benção sua. Tá entendendo? Aí eles sorrem, né? Mas o que eu quero dizer é que eu fico presenciando que eles têm um discurso moralista e dão um mau exemplo. Claro que eu fico triste lá quando eu vejo o mau exemplo desses que querem dizer que eles são do bem e que o ateu, o agnóstico, o cético, o livre pensador é do mal. Eu vejo lá chegando os camaradas com bermudas, com panelas, roubada, que roubam em lojas. E tem alguns deles que compram bermudas. Vejo comprando, toda semana eu vejo chegando lá. Ontem mesmo eu vi um cara com algumas bermudas lá vendendo, e eles comprando. E aí eu fico analisando como é que os caras dão um discurso desse e são receptadores. É pessoas que dizem que tem Deus no coração, que é do bem, e está incentivando a pessoa a roubar, porque quando você compra um roubo, uma coisa que você sabe que é roubado, você está estimulando aquele ladrão a roubar mais, aquele que rouba a roubar mais, porque ele vai ter a quem vender. Você está compartilhando com aquele roubo e você está sendo muito mais errado do que aquele outro, porque aquele outro vai roubar por algum motivo para suprir algum egoísmo dele, para comprar droga, comprar pedra, comprar a maconha, outra droga aí ilícita. E aquele crente ou não, que compra o roubo, ele também está participando do roubo e está promovendo o roubo, incentivando o cara a roubar. Aí eu pergunto, que discurso é que ele tem para dar àquela pessoa que rouba e vem vender a ele? Como é que ele pode dizer não furtarás ou não roubarás? Que mensagem ele tem para pregar para aquela pessoa? Que exemplo ele tem para dar? Então eu lá vejo essas bermudas, caçarola, panela, já vi vendendo, eles comprando. Outro lá que anda também, diz que é crente, fica cantando hinos religiosos, da religião. E não tem nada a ver, com moralidade, com ética. Eu vi o camarada chegar ontem foi sábado, com uma caixa de cadeado. O camarada é viciado em droga, é chamado Noia, né? Ele é viciado em droga, rouba o que achar para comprar droga. Chegou com vários cadeados lá, cadeado que custa 15, 10 reais, vendendo por 5 reais. E eles comprando. E o crente, o religioso comprando. E esse aí é o religioso praticante, que diz que pratica a religião. Tem um discurso moralista, muitas vezes quer até desfazer de mim, porque eu não adoto a crença religiosa, a crença em Deus, não adoto a crença em inferno, em alma, espírito, essas coisas que a religião ensina, né? Não frequento denominação nenhuma, não existe para mim hoje. Para mim não tem dia sagrado, livro sagrado. Então, para mim, eles acham eu errado. Mas eu não compro coisa roubada. Sou contra isso aí. E creio que muitos ateus também é contra isso aí. É contra
fazer apologia indiretamente ao roubo, né? Ao roubo. Porque aquela pessoa que roubou ali está prejudicando alguém. Ele está dando prejuízo a alguém. Alguém comprou aquela mercadoria, talvez nem pagou a mercadoria ainda. E ele vai lá e rouba para comprar droga, vender para comprar droga, e acha um crente que diz que é da verdade, que é da luz, que é o sal da terra, e que tem que ir para a igreja, que manda você ler a Bíblia, e que diz que Jesus é o único caminho, que ele está no caminho da salvação, que ele é salvo, e que aquele que não aceitar Jesus vai para o inferno, e etc. Né? Ele está ali participando de roubo e tudo. Agora você analise bem isso aí. Analise bem isso aí. Então eu fico chateado. Fico zangado quando eu vejo e observo e presencio aquela ação daqueles religiosos ali, vizinho e colega de feira. Colega de feira ali. Então, é isso aí. Então, ateísmo não é maldade. Ateísmo é descrença em deuses, em Deus. É a descrença no sobrenatural. É a descrença em espírito, alma, orixás, caboclos e guia. É a descrença em forças sobrenaturais. Nós acreditamos em força natural, a força da gravidade. A força da gravidade. É uma força natural. E aí daquele que for contra essa força e usar pular de cima de uma ponte para desafiar a gravidade, uma ponte alta, ele querer se jogar de cima e dizer que não vai acontecer nada com ele. Ele vai se dar mal, porque ele vai desafiar essa força chamada gravidade e ele vai se dar mal. Ou ele morre ou fica totalmente aleijado, danificado nos seus membros. Então, nós não acreditamos no sobrenatural. Nós usamos a razão. Usamos a razão. Acreditamos naquilo que tem uma evidência, uma comprovação científica. Aquilo que a ciência estudou, aquilo que a ciência experimentou e aprovou. Isso aí é positivo, nós devemos aceitar e devemos confirmar. Inferno, inferno de fogo, alma imortal, espírito, Satanás, demônios, anjos. O ateu não acredita e não aceita esses ensinamentos que fogem dos cinco sentidos. Nós somos materialistas, porque nós acreditamos no material, em nada espiritual. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você concorda com o que eu falei a respeito dessa mal conduta do cristão, desses cristãos que condenam os ateus, condenam os agnósticos, mas faz coisas erradas, coisas que fora da lei do país, e que vive à margem da lei do país, da lei do Estado, e que vive à margem também dos seus ensinamentos, da sua religião. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Boa noite, bom dia, boa tarde e passe bem.